Aí eu apresentei para vocês alguns casos de polifonia de locutores. Agora eu vou apresentar alguns casos de polifonia de enunciadores. Só para relembrar, enunciador é ponto de vista, locutor é responsável por discurso, tá? Então, na polifonia de enunciadores, nós não vamos ter vozes de locutores diferentes. Nós vamos ter, dentro da voz de um locutor, nós vamos ter pontos de vista diferentes, que esse locutor coloca em cena. Então, os enunciadores são, portanto, esses pontos de vista que o locutor traz para o seu discurso. Então, ele diz que, da mesma forma que o locutor dá a existência deste a enunciadores, a quem ele organiza os pontos de vista e as atitudes. Ou seja, da mesma maneira que um locutor pode trazer a voz de outro locutor, ele pode trazer vários pontos de vista para ser do seu enunciado. Se ele traz vários pontos de vista, então ele aí tem uma polifonia de enunciadores. Então, ao colocar em cena esses enunciadores, porque ele disse que os enunciadores aparecem ali como se fosse numa cena de teatro, né? Já que o enunciado aparece como se fosse uma grande peça, né? Ele faz uma analogia para dizer, olha, você tem uma grande peça ali constituída, né? Os enunciadores, eles são colocados ali em cena, ou seja, você tem um locutor que faz aparecer pontos de vista e assume posições com relação a esses pontos de vista. Ora aprova, ora assimila, ora se opõe a esses pontos de vista. E o mais importante é que esses pontos de vista, eles não são atribuídos a um locutor em especial, mas eles se apresentam ali no próprio enunciado, tá? E aí ele diz que isso vai ocorrer sempre que a gente tem enunciados em que ocorre o operador mais, em que a gente tem uma pressuposição, em que a gente tem humor, em que a gente tem ironia, em que a gente tem enunciados negativos. Bom, o que é o mais, né? Bom, o mais... Isso aí é né, toda a teoria de Crow, ele vai trabalhando mais, desde a primeira até a última versão, mostrando diferentes conceitos a partir do mais, né? E aí tem um trabalho muito bom dele, de Vogt e de Crow. Vogt é um brasileiro orientando de Crow, isso na década de 80, se eu não estou enganado, em que ele vai fazer um estudo do mais na língua portuguesa, né? E aí ele identifica duas funções do mais na língua portuguesa, que são classificadas lá na gramática como conjunção, coordenativa, adversativa, que é a função de retificador e a função de operador argumentativo. O que é essa função de retificador? É em enunciados do tipo, ele não é professor mais aluno, né? Para de Crow e Vogt, aí nós não temos o mais clássico de oposição. O mais, porque eles não existe uma oposição entre ser professor e ser aluno, existe uma oposição entre ser professor e não ser professor, entre ser aluno e não ser aluno. O oposto de professor não é aluno, nem aluno é o oposto de professor. Eles estão aí numa relação de contraposição, no máximo, e na verdade nem é isso aí. O que nós temos aí é uma oposição marcada pelo não. É como se alguém tivesse em algum momento enunciado, fulano é professor, e aí o outro diz, ele não é professor, mas aluno. Se existe uma oposição aí, é marcada pelo não. De forma nenhuma é marcada pelo mais. O mais está introduzindo uma correção, uma retificação. Ele não é professor. Corrigindo, ele é aluno. A prova é que esse mais eu troco pelo e sim. Eu posso dizer, ele não é professor, e sim aluno. Então, esse não é um mais de oposição na língua portuguesa, esse é um mais de retificação. E aí, de Crow vai dizer que isso não é um operador argumentativo, isso é um sintagma nominal. Ele é sinônimo de corrigindo, retificando, retificação. Ele diz que tem uma função de sintagma e não uma função de conector para de Crow. Tá? E faz sentido o que ele diz, né? Porque não é a mesma coisa quando eu digo ele trabalhou, mas teve um salário baixo. Não, é completamente diferente desse mais aí. Bom, o segundo mais, esse sim é o mais argumentativo. E é o mais que, segundo de Crow, gera diferentes enunciadores do enunciado. Quando eu digo ele estudou, mas fez uma péssima prova, de Crow diz, aí sim, é o mais de contraposição. Né? Por quê? Ele leva a conclusões contrárias e até opostas. Aí, aqui, antes da gente ver esses enunciadores, eu quero primeiro chamar a atenção de vocês para uma coisa. Esse mais, que na gramática é chamado de conjunção coordenativa adversativa, ele não é uma marca de oposição, ele é uma marca de contraposição.
Porque o oposto de estudar não é fazer de estudar muito, não é fazer uma péssima prova. O oposto de estudar é não estudar. O oposto de fazer uma péssima prova é fazer uma boa prova. Então esse mais aí não é marca de oposição, é de contraposição. É de colocar enunciados em perspectivas contrapostas. E aí a gente precisa recuperar um pouco lá cadê? Não sai agora não. Da lógica formal para fazer a distinção entre opor e contrapor. Opor é essência, contrapor é colocado como se fosse essência, não é essência. Tá? Então ele estudou muito, mas fez péssima prova, implica dizer que eu tenho aí dois enunciados que estão em lados opostos, mas eles não são, por essência, oposição. Tá? Onde é que estaria a oposição? Nas conclusões que eu posso tirar daí. Ora, se eu digo ele estudou muito, o que é que a gente vai esperar como conclusão? Que ele seja aprovado, que ele tenha sucesso, enfim, 1000 coisas positivas. Aí eu digo, mas fez péssima prova. Agora, toda a expectativa que eu criei, com ele será aprovado, vai ser exatamente o contrário. Ele não vai ser aprovado, ele não vai ter sucesso, ele não vai adiante, ele não vai conseguir entrar na universidade, enfim, seja lá o que for a prova que ele tenha feito. Então aí diz de Crow, por que isso acontece? Porque aí eu tenho uma polifonia de enunciadores, eu tenho vários pontos de vista. Eu tenho um primeiro enunciador que é colocado antes do mais, que ela estudou muito, que leva a uma conclusão, será aprovado, que seria o segundo enunciador. Eu tenho um terceiro enunciador, que é o que está depois do mais, que fez uma péssima prova, que leva a um quarto enunciador, que não será aprovado. Esse enunciador E2 seria a conclusão R, tirada a partir do enunciador E1, e esse enunciador 4 não será aprovado, é a conclusão não R, tirado a partir do segundo enunciador. Então, onde é que está a oposição? Está nas conclusões possíveis. E não entre o E1 e o E3. Diz de Cru, a significação de uma frase X mais Y vai estar constituída por um conjunto de chaves que a frase dá a quem interpreta seus enunciados. A primeira é a seguinte, construa 4 enunciadores. O enunciador E1 tem um ponto de vista X, é esse que está dado, ele estudou muito. O enunciador 2 é uma conclusão que você vai ter que tirar do 1. Conclusão que você vai ter que descobrir. Quando você quer interpretar o enunciado, você tem que inventar essa conclusão. Ou observar na continuidade do discurso qual é a conclusão ali possível. E o enunciador E3 é o ponto de vista X, que é o que está depois do mais. O enunciador E4 é uma conclusão não R, que é contrária ao E2, que também você vai ter que construir, observando a relação desses enunciados com outros enunciados. Bom, aí ele diz, não basta você identificar os 4 enunciadores, tem que observar qual o posicionamento do locutor com relação a esses enunciadores. Com relação ao ponto de vista segundo o qual ele estudou, né, ele pode aprovar, né, o que ele aprova, mas não necessariamente ele vai se identificar, né? Aí é uma diferença entre aprovar e identificar. Nessa teoria são termos técnicos. Aprovar implica que você vai trazer aquele ponto de vista, né? Você vai considerá-lo, ele vai ser importante, mas não é a partir dele que você vai construir o seu direcionamento. Identificar é quando aquele ponto de vista ele é assimilado e, portanto, a partir dele construir o direcionamento. O locutor, ele vai trazer o E3, fez uma péssima prova, e aí há uma identificação. Por que uma identificação? Não é porque ele gosta disso, não. A identificação existe porque é a partir daí que a orientação argumentativa é construída. É também a identificação que vai ocorrer com o E4, que não será aprovado. É isso que se espera que seja concluído a partir de fez uma péssima prova. E com relação ao E2, né, que é ser aprovado, o posicionamento do locutor é de total rechaço. Né? Bom, isso daí é um caso de polifonia de enunciadores. Aí vocês observem que é uma teoria densa no sentido em que não basta você identificar os pontos de vista. É preciso você observar como é que esses pontos de vista eles são colocados ali na cena e o locutor vai mexer com esses pontos de vista. Né? Por isso que ele diz que é um teatro, né? Porque vai haver ali um conflito entre esses pontos de vista para que permita uma determinada continuação no discurso. Né? Bom, a autoridade polifônica é o outro tipo de argumentação por autoridade, que está ancorado linguisticamente. O que é que ocorre com a autoridade polifônica? Você traz uma acessão, né? E aquela acessão, você tem ali 2 segmentos, que são 2 enunciadores.
Esses enunciadores, um deles serve de argumento para o outro enunciador. Então, L mostra um enunciador E1 asseverando uma certa proposição, né, que não é a voz de L, isso aí é muito importante, né, mas ele vai reforçar uma segunda acessão, que aí é a acessão com que L vai se identificar. Então, o enunciado é construído de maneira que, para admitir um ponto de vista, você tem que admitir o outro, né? Ou seja, para admitir o E2, você tem que admitir o E1, porque um está servindo de argumento para o outro, né? E aí isso vai ocorrer, por exemplo, com expressões como parece que, talvez, o condicional de prudência, né, que é o futuro do pretérito usado na língua portuguesa em textos jornalísticos. Vamos por exemplo que vocês vão entender melhor. Parece que vai fazer bom tempo. Nós deveríamos sair. Ora, nós temos dois enunciadores. O enunciador segundo o qual parece que vai fazer bom tempo e o enunciador segundo o qual nós deveríamos sair. Esse segundo enunciador, a gente sabe pela responsabilidade enunciativa e pelo uso do eu, que o locutor está assumindo ele. Né? Nós deveríamos sair. Mas, para admitir nós deveríamos sair, nós temos que admitir o enunciador E1. Parece que vai fazer bom tempo. Veja que ele não é atribuído a um outro locutor. Não é uma polifonia de locutores. Mas é um ponto de vista que está aí, que a gente não pode negligenciar. E que é uma autoridade, discursivamente. Porque ele serve de autoridade para admitir nós deveríamos sair. Né? É uma autoridade no sentido de que dá um peso especial a nós deveríamos sair. É por isso que Diderot chama isso aí de autoridade polifônica. Porque é uma voz que está no enunciado, né, que é um ponto de vista que sustenta outro ponto de vista. Né? E aí essa estratégia é muito interessante porque ela permite que a gente construa enunciados, né, em que um argumento serve de autoridade para outro argumento, mas que o locutor responsável pelo enunciado como um todo, ou pelo discurso como um todo, ele não pode ser responsabilizado enunciativamente. De modo que, agora vamos pensar do ponto de vista pragmático e não do ponto de vista semântico. Se nós sairmos e começar a chover, você não pode me responsabilizar. Mas, Erivaldo, você disse que ia fazer bom... Você chamou a gente para sair, está chovendo. Você disse que ia fazer bom tempo. Não, eu não disse que ia fazer bom tempo. Eu disse que parecia que ia fazer bom tempo. Estão percebendo? A expressão parece que é determinante na construção desse tipo de argumento. Né? Então, essa expressão linguística, ela apresenta o enunciador como uma autoridade e, ao mesmo tempo, como um ponto de vista que não é do locutor. Não é do locutor no sentido de que ele não assume a responsabilidade por esse ponto de vista. Então, Có, posta um texto dela de 2012, né? 2002, ela... Uma obra que ela chama... Cadê, meu Deus? Não lembro agora. É argumentação, não lembro, linguagem, acho que é. Ela disse que a autoridade polifônica permite que o locutor não se porte de maneira autoritária. Preveja o discurso do adversário e admitindo-lhe certa validade, os incorpore ao próprio discurso e adote seu discurso de maior poder de persuasão, desarmando o seu adversário. Obviamente que ela faz isso a partir de um estudo semântico pragmático, né? Ela faz um estudo semântico pragmático. Collier fez uma grande contribuição, né? Muito embora isso não tenha sido dito por ela ou por outras pessoas, né? Porque ela traz os estudos de Diderot para descrever a língua portuguesa, usa muito esses discursos, esses estudos de Diderot, né? Mas ela utiliza dentro da linguística textual. E aí ela, como ela está dentro da linguística textual, ela se permite trazer as contribuições fazendo acréscimos à teoria, porque ela está em outra perspectiva e não na perspectiva da semântica, né? Bom, então isso daí é um tipo de polifonia de enunciadores. Outro tipo de polifonia de enunciadores são os enunciados negativos. Ora, os enunciados negativos, eles são constituídos a partir de dois enunciadores, um positivo e o outro negativo. A negação é a negação de uma afirmação, né? Isso é o óbvio, né? Um enunciado negativo é, pois, uma espécie de diálogo entre dois enunciadores que se opõem um ao outro. Então, o locutor vai assimilar a negação e vai rechaçar a afirmação, né? Então, ele traz como exemplo um enunciado que ele retira de um jornal da Rússia, né?
da antiga, em que tem um trecho de nenhuma potência estrangeira sustenta os guerrilheiros. E aí ele disse que esse enunciado foi produzido pelo então presidente da União Soviética, defendendo a União Soviética, né? A União Soviética havia sido acusada de sustentar guerrilheiros na América, enfim, em vários lugares do mundo. Então, mas ele não... E aí é um interessantíssimo, que ao fazer isso ele se acusa, né? Quando ele diz que nenhuma potência estrangeira sustenta os guerrilheiros, ele está assumindo que há potência estrangeira que sustenta os guerrilheiros. Ao dizer isso negativamente, ele ativa a afirmação. Só que a afirmação é rechaçada. E o que vai prevalecer para o locutor que o produziu esse enunciado, ou que se apresenta como responsável por esse enunciado, é o ponto de vista negativo. Tá? Para fazer esse estudo sobre a negação, Diderot descreve 3 tipos de enunciados negativos na língua. Ele faz isso em estudos em língua francesa, né? Mostrando que no francês há 3 tipos de negações. Há a negação descritiva, que é quando não há a intenção do locutor de se opor a nada ou a ninguém. Quando ele olha, chega e diz, alguém pergunta, e aí, como é que está o tempo? Não há nenhuma nuvem no céu. Ele diz, olha, ele está apenas fazendo uma descrição. Ele poderia dizer o céu está limpo, ou dizer outra coisa, né? Mas ele escolheu dizer uma forma negativa. E não necessariamente ele está se opondo, ele está apenas respondendo a uma pergunta, por exemplo. Né? O tempo está perfeitamente bom, esse é o contexto, e ele diz o céu, poderia ter dito o céu está totalmente limpo, ou se usou a forma negativa, não há nenhuma nuvem no céu. Ele diz que essa negação é descritiva e que aí você não tem um ponto de vista afirmativo e outro negativo em conflito. Né? Numa situação como essa, não há um conflito de 2 pontos de vista, um afirmativo e um negativo. Então, só há uma forma negativa que é sinônima de uma forma positiva. Logo, não há um conflito, logo nós temos uma negação que é puramente descritiva. Diferentemente da metalinguística, em que um enunciado negativo aparece como retificação de um enunciado positivo que o precede. E aí nós temos um enunciado que corrige um outro enunciado, porque são de locutores diferentes, ou do mesmo locutor em momentos enunciativos diferentes. E aí é uma polifonia de locutores. Eu creio que as crianças de Pedro são grandes. Aí o outro diz, não, eles não são grandes. Então o L1 é responsável por eu creio que as crianças de Pedro são grandes, e o L2 é responsável por eles não são grandes. A gente tem a negação metalinguística quando um locutor retoma a voz dele próprio, né, se constituindo como se transfigurando em 2 locutores, porque está em 2 momentos enunciativos diferentes, ou quando um locutor retoma a voz de outro locutor. Aí o que é que nós temos? Nós temos uma polifonia de locutores, tá? Porque é um locutor se opondo a outro. Ou o mesmo locutor opondo-se a si mesmo em 2 enunciações diferentes. Então, o enunciado negativo se opõe não a um enunciador, mas a um locutor, tá? Mas nós temos também a negação polêmica, que é quando o locutor coloca em cena 2 enunciadores, que são 2 pontos de vista, em que um enunciador é oposto ao outro. E aí, essa colocação em cena é de ponto de vista e não da voz de um outro locutor. Por exemplo, se alguém pergunta, o que você acha de Pedro? O locutor 1 pergunta e o locutor 2 diz, Pedro não é inteligente. Bom, alguém tinha dito que Pedro era inteligente? Alguém tinha perguntado que ele era inteligente? Não. Perguntou-se o que você achava de Pedro. Mas ao dizer Pedro não é inteligente, L2 colocou em cena 2 pontos de vista. Um ponto de vista segundo o qual Pedro é inteligente e outro segundo o qual Pedro não é inteligente. O ponto de vista segundo o qual Pedro não é inteligente, que é sinônimo dele é idiota, né? É um ponto de vista que é assimilado pelo locutor. E o ponto de vista segundo o qual Pedro é inteligente é um ponto de vista rechaçado, né? A questão aí é que ele não, o fato dele colocar esse enunciador vai permitir uma determinada continuação. Pedro não é inteligente, logo não confie nele. Logo fique desconfiado, logo não dê essa tarefa para ele. Logo, né? E aí você tem uma continuação a partir desse ponto de vista. Porque esse é o ponto de vista assimilado. O ponto de vista segundo o qual Pedro é inteligente, né, que a gente não sabe de onde ele vem, mas ele está aí porque a negação o ativa, né, é um ponto de vista que não vai ser utilizado na continuação discursiva. Bom, a pressuposição também são 2 enunciadores, porque você utiliza a pressuposição para ativar 2 pontos de vista, em que um enunciador se opõe a outro. Se alguém diz,
aliás, um enunciador ativa o outro. Se eu digo Pedro deixou de fumar, eu tenho dois pontos de vista, né? O ponto de vista segundo o qual Pedro fumava antes e o ponto de vista segundo o qual Pedro não fuma mais. O ponto de vista segundo o qual Pedro não fuma mais é o ponto de vista da continuidade discursiva. Pedro deixou de fumar, agora vai ter saúde. Agora eu vou ter coragem de namorar ele, porque eu detesto quem fuma. Agora ele vai correr menos risco de morrer de câncer, né? E aí, esse ponto de vista ativa um ponto de vista que é o ponto de vista segundo o qual Pedro fumava antes, ativado pela expressão deixar de, que é uma expressão de mudança de estado. Obviamente que a gente tem um caso de pressuposição, né? Em que o primeiro enunciador, Pedro fumava antes, é o pressuposto, e o outro, né, o Pedro não fuma mais, é o posto. O posto, segundo de Crow, né, é o ponto de vista com o qual o locutor se identifica. Se identifica no sentido de que vai permitir a continuidade discursiva. Né? A argumentação vai se dar toda a partir do ponto de vista segundo o qual Pedro não fuma mais. E não a partir do ponto de vista segundo o qual Pedro fumava antes. Né? Bom, o pressuposto ele não é declarado, a gente sabe disso, né? O que é declarado aí, o que é posto, né? É a informação do 2, né? Que é o ponto de vista explícito, né? E aí, por não ser declarado, ele não pode ser contestado sem que não gere um problema de interação discursiva, né? Chama muita atenção para o fato de que quando você questiona o pressuposto, né, você pode gerar um problema de interação, porque ele resvala a afronta pessoal, né, já que você está questionando a possibilidade do sujeito organizar o discurso, escolhendo o que ele vai colocar explicitamente e o que ele não vai colocar de forma explícita. Então, retomando o exemplo, Pedro deixou de fumar, qualquer encadeamento só vai se dar a partir de Pedro não fuma mais. Né? E logo, somente essa informação pode ser negada. Eu posso dizer, Pedro deixou de fumar, portanto vai ter saúde. Que conversa? Pedro continua fumando. Ainda ontem eu vi ele com a garrafa, com uma caixa de cigarro nas mãos. Né? Então, é isso que pode ser negado. Porque é isso que está sendo colocado no posto. Né? Bom, o Pedro fumava antes, não pode ser negado sem que cause um desconforto na comunicação. Porque ela é colocada ali no enunciado como se fosse uma informação compartilhada entre os sujeitos. Bom, para de Crow, a pressuposição não é uma informação compartilhada, isso aqui é só um parênteses, mas ela é apresentada como se fosse uma informação compartilhada, porque situa o diálogo na hipótese de que o interlocutor sabe daquela informação, o que não implica necessariamente que ele saiba, né? Então, para de Crow, os pressupostos, eles são fundamentalmente elementos do sentido do enunciado, né? E se constitui também um ato de fala particular, né? De Crow coloca a pressuposição como um ato de fala, assim como é a afirmação, a interrogação, a ordem, etc. e tal. É por isso que ele diz que a pressuposição tem que ser estudada nesse limiar entre o aspecto semântico e o aspecto pragmático, tá? Oi, Douglas. Agora sim. Olha só. Tem uma obra de Crow que ele vai fazer a distinção entre leis lógicas e leis argumentativas. E aí ele mostra que as leis argumentativas são de natureza diferente das leis lógicas. E aí ele começa a mostrar exatamente que elas são de natureza diferente porque elas se aplicam a uma língua natural, a uma língua em uso, e não a uma língua exata, como é a língua matemática, como são as línguas lógicas. Né? E aí ele diz que apesar de serem muito parecidas, em alguns momentos a gente meio que se inspirar na lógica, você não consegue explicar necessariamente, você não consegue explicar todos os enunciados demais com lógica. É por isso que ele diz que não dá para você fazer o estudo dessa teoria, mesmo que a gente adote a noção de bloco de sentido, mesmo que a gente adote a noção de oposição, contraposição, que tem uma inspiração, obviamente, na lógica, mas ele diz que para a linguística é um outro sentido que a gente está dando, que tem muito mais a ver com o funcionamento, a relação entre os elementos linguísticos, e não com a lógica, né? Então, ele deixa de fora os aspectos lógicos, né? Quem tem uma posição muito semelhante é Cervoni, né? Cervoni, quando ele trabalha com a modalidade, ele diz a mesma coisa, a gente vai se inspirar, mas a gente não vai aplicar os conceitos lógicos, porque não vai funcionar em todos os casos. Né? Por exemplo, há casos em que o mais a gente vai analisar, em que o rechaço, ele é um rechaço que não é total, ele é parcial. E aí a lógica não explicaria isso.
Como é que você rechaça em parte ou não e não totalmente? Por exemplo, eu tive um aluno meu que fez uma tese de doutorado trabalhando exatamente com mais, e ele encontrou enunciados do tipo textos que eram textos produzidos por alunos, com resumos, né? E que discutiam a questão do aborto, né? E aí, aliás, do aborto não, do menor abandonado. E aí tinha, aborto veio agora por conta dessa problemática. E aí o enunciado era algo do tipo, discutindo a questão do menor abandonado, o enunciado trazia algo do tipo, a adoção ajuda, mas não resolve. Como é que você vai explicar isso mais? A oposição? Não há. E aí, como é que a gente resolve isso na semântica argumentativa? Se eu digo, a, a adoção ajuda, então eu posso levar uma conclusão do tipo, vamos utilizar a adoção como uma política de Estado, mas não resolve. Aí qual é a conclusão possível agora? Não vamos adotar a adoção como política de Estado? Não, não é essa. A conclusão é, não vamos utilizar somente a adoção como política de Estado. Vamos utilizar outras políticas também. Então, aí nós temos um rechaço parcial. Então, essa é a questão da língua em uso, porque você não consegue aplicar as leis lógicas de forma muito exata. Porque o funcionamento da língua tem coisas que a lógica, às vezes, fica complicado de você explicar, né? Fica de dizer assim, olha, aqui é uma oposição, aqui é uma contraposição, aqui o rechaço é total, aqui não é total, aqui há rechaço, aqui não há. E aí é por isso que Diderot fala de que as leis argumentativas têm natureza diferente das leis lógicas. Olha só, apesar de ser teorias que não que se contrapõem, né? O Diderot faz essa contraposição. Há momentos em que a gente precisa observar e levar em consideração. Por exemplo, Diderot trabalha com a noção de polifonia e com a noção de impessoalidade, que a gente vai ver amanhã um pouco isso. E essa concepção que ele traz do outro, né? Ele não nasce do nada. A noção do outro, nos estudos da linguagem, nasce lá nos estudos de Platão. Vem de Platão, passa por Aristóteles, né? Depois, a gente vai ver a noção de outro em Saussure, quando ele faz a questão da relação. E aí cai direitinho nos estudos de Bakhtin, cai em Benveniste, mas cai também na semântica de Diderot, quando ele está trabalhando com a questão da polifonia de locutores e da polifonia de enunciadores. Então, há muitas coisas que acabam, de certa maneira, dialogando, e a gente tem como fazer essas aproximações. E aí, uma outra aproximação muito possível é quando a gente está trabalhando sob a perspectiva do ensino. Quando a gente está trabalhando com ensino de leitura, com ensino de produção textual, não tem como você negligenciar os estudos da retórica e ficar só nos estudos da argumentação na língua. Como também eu acho muito perigoso você ficar só nos estudos da retórica e não observar os elementos da língua. Porque no momento em que o sujeito lê, que ele produz um texto, no momento que ele escuta o que ele fala, essas coisas elas não estão dissociadas. A questão da intencionalidade, a questão do convencimento perpassa também pelo uso e pela funcionalidade das expressões linguísticas. Você não coloca um termo como disse, como falou, como mais, como porém, como ir à toa no discurso. Você coloca porque você tem uma determinada intencionalidade, porque você tem uma funcionalidade discursiva que você quer atingir, né? E isso, quando é colocado no discurso, gera um efeito de sentido, gera uma significação. Então, do ponto de vista da leitura, da escrita, do ensino da produção, do ensino da análise linguística, esses elementos eles são perfeitamente possíveis de ser trabalhados em conjunto, né? Até mesmo para dar para o aluno a competência linguística e a competência comunicativa, no sentido de que ele possa utilizar os elementos da comunicação e da linguagem de forma conjunta e de forma proficiente. Né? Eu sou um defensor da teoria, claro, porque eu acho que a teoria nos ajuda a entender muita coisa da língua e da argumentação a partir dos elementos da língua, né?
Mas eu também sou um defensor de que essa teoria ela pode ser trabalhada com outras teorias, dependendo do objetivo que você tenha. Claro, né, estabelecendo que essa teoria vai dar conta de tal aspecto e essa outra teoria vai dar conta de tal outro aspecto. Elas casam aqui, mas em determinado momento elas não casam. Ele não deu nenhum prosseguimento, né? Mas ele quando você vai analisando as diferentes fases da teoria, esse conceito ele vai meio que emergindo e ficando na profundidade das análises. Por exemplo, quando você vai para o Topoi, ele vai trabalhar com a questão dos valores, e aí ele vai trabalhar com o fato de que os Topoi eles têm graus, ele trabalha com a noção de grau. E essa noção de grau vem lá da escala, né? Aí quando você vai para os estudos que ele faz, e aí é importante observar que o estudo que ele faz de Topoi não é o mesmo estudo, ou não é tratado da mesma maneira que é feito na retórica, né? Ele traz com uma outra função, né? E aí, quando ele vem tratar também dos estudos dos blocos semânticos, ele recupera algumas coisas da escala, porque ele também vai trabalhar também com alguns graus, né? Então, de alguma forma, algumas coisas que estão lá nas escalas ficam meio que subjacente em alguns momentos, mas ele não aprofunda, ele não discute mais nos textos atuais, né? Você não encontra isso. A Marion, ela faz algumas coisas nos textos dela que lembram um pouco a noção das escalas, né, quando ela está trabalhando, sobretudo com os operadores de contraposição e com os blocos transgressivos, né? Agora, é interessante porque a gente vai vendo que Diderot vai reescrevendo a teoria a partir de alguns recortes que ele vai fazendo e de alguns interesses que ele vai desenvolvendo, né? O que vai tendo, né? Por exemplo, a radicalização da teoria para função mais estruturalista, né, ou para o uso mais estruturalista com os blocos semânticos, em razão da parceria dele com a Marion, mas é muito mais em razão de fazer um retorno para a parte inicial da teoria, quando ele quebra de vez, ou quando ele quebra a relação dele com os estudos da retórica, né? Porque ele começa a estudar a argumentação na retórica, né? Os primeiros textos dele dialogam muito com a retórica, né? Então, assim, ele radicaliza ao ponto de dizer, não, vou deixar tudo que eu produzi de Topoi, né? E vou voltar, vou retornar. E quando ele retorna, fica mais subjacente ainda a noção das escalas, né? E das classes, tá ali mais subjacente, né? Mas aí, se me permite, eu tenho uma crítica à questão dos blocos, porque eu acho que ele simplifica demais a linguagem. Ou tudo é transgressão, ou tudo é normatividade, né? E aí você coloca tudo dentro de dois quadrados, né? E eu acho que a linguagem humana, ela é mais flexível do que isso, né? Ela é mais flexível. E aí, muitos dissidentes da teoria, ou muitos que permanecem na teoria, mas que fazem ampliações, buscam exatamente esses aspectos que não cabem dentro desses dois quadradinhos. É o caso, por exemplo, do Anscombe, né? Por que Anscombe rompe com Diderot? Exatamente porque ele quer enxergar fenômenos que Diderot diz que a teoria não vai dar conta e vai deixar de fora, portanto. E Anscombe observa que aqueles fenômenos dá para estudar e aprofundar mais. Por exemplo, ele faz isso trabalhando com algo que eu vou trabalhar com vocês no próximo encontro, que vai aparecer nos exemplos, que é a questão da impessoalidade e a questão que é o silocutor. Né? Algo que Diderot simplesmente deixa de fora e diz, olha, não é um locutor, não tem o eu, portanto, é um enunciador. E aí Anscombe vai por outro caminho e mostra que sim, é um locutor e que tem funções, enfim. Né? Outra coisa que Diderot rompe. Diderot não aceita que a gente trabalhe com a noção de modalização. Né? Ele diz que a modalidade se explica por outros elementos, não precisa trabalhar com a modalidade. Né? E aí, como você vai trabalhar apenas com
sob o ponto de vista do léxico, sem trabalhar com a modalidade palavras como o afirmou, né? Então, afirmar, que é completamente diferente de dizer. Né? Há uma semântica aí que não dá para você explicar somente por uma noção de sentido inerente à palavra, sem considerar a relação do sujeito com a palavra. Né? Então, aí não dá... Né? Então, assim, por isso que, às vezes, é preciso, em algum momento, você fazer a crítica à teoria e ir um pouco além. Eu não sou dessas pessoas puristas com relação à teoria, sabe? Eu acho que você tem que ser fiel a determinados conceitos, mas chega um momento na vida acadêmica em que você tem que se permitir ir um pouco além, né? De dizer, olha, essa teoria dá conta disso, mas ela não dá conta disso. Mas eu, enquanto pesquisador, eu preciso explicar esse fenômeno. Então eu tenho que ir além. Ou eu reformulo a teoria e amplio, ou eu vou atrás de outra teoria que resolva. Né? Então essa autocrítica é importante. O Erivaldo, agora uma questão que me surgiu aqui, né, é quando você fala em argumentação mais explícita e menos explícita, isso não está ligado à ideia de argumentatividade? E como é que seria essa argumentação mais explícita e menos explícita, então? Quando a gente fala de argumentação mais explícita ou menos explícita, é porque em alguns essa argumentação está mais marcada a partir de determinados elementos, né? Como, por exemplo, os operadores, os modalizadores, os elementos ativadores de polifonia. Em outras, você não tem esses elementos que estão marcando, você tem apenas o léxico, apenas os elementos lexicais. Você não tem as palavras sintagmáticas, por exemplo, ou a estrutura sintática, né? Porque às vezes a argumentatividade, ela está, por exemplo, na voz passiva, no uso da voz verbal. Ela está assinalada, né? No uso da voz verbal. Né? Então, a argumentação ela está em todo o discurso, né? A argumentatividade está, porque você tem os elementos linguísticos, né? Agora, em alguns casos, ela vem mais explicitamente em alguns textos, né? Eu não diria em alguns casos, em alguns textos. Você tem mais, ela está mais marcada, porque determinados elementos estão ali amarrando, né? Você pode ter os textos adversários, você pode ter alguns casos da omissão do mais, mas o mais está ali, implícito, né? E aí ele está mais marcado, em outros está menos marcado. Né? Então, em alguns textos, você salta aos olhos. Né? Em alguns textos, você precisa olhar com mais cuidado, mas está ali. A Neise pediu aqui, estou vendo agora, um pouco mais a diferença do conceito de polifonia em Diderot e em Bakhtin. Bom, vamos lá. Em Bakhtin, existem textos que têm polifonia e textos que não têm polifonia. Polifonia em Bakhtin é quando você tem duas vozes que estão de igual para igual num discurso e em conflito. Quando você não tem duas vozes de igual para igual em um discurso e em conflito, quando uma voz ele é a representação da outra voz, então você não tem polifonia. Você tem um discurso monológico, tá? Isso é Bakhtin. Né? E aí, em Diderot, polifonia é o fato de que a linguagem ela se explica pela presença de diferentes vozes. O sentido ele é polifônico por natureza, diz Diderot, porque ele só se constitui a partir de diferentes vozes. No mínimo, a voz de um locutor e de um enunciador. Né? Um locutor que traz um ponto de vista que está lá dentro do seu discurso, no mínimo isso. Mas há vozes, sempre. Né? Então, para Bakhtin, há textos que são polifônicos e textos que não são polifônicos. Para Diderot, todo enunciado é por natureza polifônico, porque tem no mínimo um locutor e um enunciador. Ele é constitutivo do sentido, ou seja, descrever o sentido de um enunciado é descrever também essas vozes, é identificar também essas vozes. Né? É mais um elemento do sentido que precisa ser descrito e que tem a ver com a argumentação. Né? O conceito de polifonia, por incrível que pareça, ele se aproxima muito mais do conceito de dialogismo em Bakhtin do que do conceito de polifonia em Bakhtin. O conceito de polifonia em Diderot está mais próximo do conceito de dialogismo do que do conceito de polifonia em Bakhtin. Né? E isso é interessantíssimo, né? Porque existe uma noção da relação do eu com o outro que é subjacente a toda e qualquer linguagem, né? Que aí é constitutiva, né? Da linguagem, né?
que é a autoridade constitutiva, né, que está lá em Otier, que é o dialogismo de Bakhtin, e que é a polifonia de Ducrot. Né? E existe a marcada e existe a não marcada. Né? A marcada em Bakhtin seria a polifonia, a não marcada é o monológico. Nem não marcada, né? Ela não existe. O monológico não existe a polifonia. Né? Em Ducrot, ele está sempre marcado de alguma forma. Né? Porque você vai ter sempre um ponto de vista que você vai estar lá.